E fala galera! Está começando mais um programa da Nipo TV. Eu sou o Nicolas Teles, com a presença do meu tão querido e amado Produção. Hoje não mais ali atrás, ali temos outra pessoa, mas... Exatamente, sempre comentando naquele microfone lá, né? Pois sobre é. a Marvel e tal, quando tem tema o Richard pira de Marvel. Não, e outros temas também, mas a Marvel eu gosto bastante, né? Mas é como a gente já vinha salientando algumas vezes, a gente vai fazer uma bancada rotativa. Sim. Então, quando um não puder, o outro vai vir, logo mais... vai estar Gustavo e o PC, e assim vai vir convidados. Sim. A gente pretende trazer convidados para interagir também. Então, sim, o programa da Nipo é um programa de bancada rotativa, né? Com os três apresentadores, que é o Gustavo, Nicolas e... Por exemplo, se você não viu o último programa, vai lá, tá no YouTube, temos um convidado. Ele é o Kratos, a gente chama ele de Kratos da Nipo TV, da né? Nipo TV. Inclusive tá até usando aqui a camisa da Nipo TV pra entrar no tema, né? Já aproveitando pra entrar no tema, a semana passada a gente comentou, e foi até o tema foi Ragnarok, God of War Ragnarok, que vai ganhar sim o melhor do ano. Tem o The Ring aí, hein? Não, acho que ganha. Mas foi clubista. deixar... Clubista. Não, eu sou, com o God of War, com certeza. Pode continuar. Mas o tema ficou quicando, então a gente vai meter um gol de placa e vamos falar de The Last of Us. E em 2018 ganhou como o melhor jogo do ano, ganhando do Cleitão. O Cleitão perdeu. Ganhou em todos os outros quesitos, menos o melhor jogo do ano. Mas deixando claro que também, tem como, né? Tem como. The Last of Us é incrível. É um jogo maravilhoso. A gente vai aproveitar aqui, vamos fazer o especial de The Last of Us. Vamos comentar do primeiro jogo, vamos comentar do segundo jogo e vamos comentar do que é o que trouxe, né, a gente trazer o tema, que é fazer a ponte para a série que está por vir aí, né? Exatamente, já dando spoiler. Já dando spoiler aí do último tema, que é a série pra vir, como a gente comentou, né, da HBO, que ela está fazendo. E também aqui a gente vai fazer, como é um jogo que já tem alguns anos, o 1 já tem muito tempo e o 2 já tem um tempinho. Já tem um tempinho. Então a gente vai fazer o quê? A gente pensou, vamos trazer um compilado, vamos falar um pouco sobre do que a galera pode esperar, das nossas opiniões dos jogos, e aí a gente fala da série, porque assim, né, a série vai ser basicamente baseada nos jogos, né? Então é meio que impossível que alguém que é fã da série não saiba. Vai que alguém aí, eu vou assistir, eu não conheço. Então você pode pegar uns spoilerzinhos aqui, né? Uhum. Até porque tem muita coisa de The Last of Us aí na internet. Infelizmente ou felizmente, né? Felizmente, porque pra ter a série, porque teve um jogo que foi bom. Não, concordo, mas no sentido de ser muito copiado, digamos assim. Muito raiz dos jogos. Mas isso aí a gente vai comentar um pouco mais pra frente. A gente vai comentar agora do jogo. Vamos começar do princípio, né? Então vamos comentar de The Last of Us 1. O que você achou, Richard? Eu quero saber a sua opinião. O que você achou de The Last of Us 1 e se merecia realmente o prêmio do ano? Ou no lugar do Cleitão? Então... Cara, e pior que eu já acho o contrário. Eu acho que na verdade o 2 ganhou, né? Um é muito mais antigo. Não vou me recordar agora. 2014. Então, 2014. Então... Se eu não me engano, foi 2014. O 1 não disputou com o Cleitão, como ele disse, mas quem disputou foi o 2. Que a gente vai falar nos próximos blocos. Mas o 1, cara, eu acho que foi um jogo fenomenal. Temática incrível. Jogabilidade muito boa, difícil, porque é um jogo difícil, porque você tem que ter stealth. Sim. Você tem que saber de stealth, não adianta, não tem como só rushar no The Last of Us, não tem como. Então você tem que ter o princípio do stealth, você tem que economizar bala. É um survival horror, né? Você tem que... Tem aqueles cara que é chato, porque o problema não é você tá acostumado aí em jogo de zumbi que você pega e só luta contra zumbi. Não,
Lá não, lá você tem sim que enfrentar, na verdade, os bandidos. Os bandido, né? Vai depender do seu ponto de vista, sim. mas os sobreviventes. Os vagalumes também. Que basicamente a soldados. história se resume em cima dos vagalumes, né? É isso mesmo. Que é uma organização, né? Isso é uma organização entre as. Eu não tenho ideia, não lembro agora se é terrorista ou não. Não é terrorista, eles são Mas- meio que bioquímicos, entendeu? Isso, Tipo, mas eles querem combater o exército que tá protegendo. eles o são pessoal. rebeldes, né? Isso, Eles isso são, mesmo. eles são rebeldes. Já essa- lembrei até de Star Wars agora. Era essa palavra que eu tava tentando buscar. Eles são rebeldes que combatem o exército, porque o exército aprisionar, fazer sempre como que chama? Quando você. Não é incubação, é. Não sei agora. Quando tem a pandemia. A quarentena? Isso, quarentena. O exército quer sempre manter o pessoal numa quarentena, sendo que não é assim. Tem que combater. É isso que os vagalumes eles querem. Eles querem procurar a cura para voltar ao mundo ao normal. E o exército, não, eles só querem sobreviver. Só querem se manter ali. Na verdade, meio que, assim, se eu ver um ponto de vista, a gente que viveu a pandemia, a gente sabe que deixar trancado é muito ruim, mas também deixar solto assim a dará não dá certo, né? Igual eles, vamos ser os revolucionários e vamos bloquear essa quarentena. Não, gente, não é. Tem que... Não é assim que a banda toca, como já diria os antigos, né? Mas tudo no jogo é de forma extremista. Não, mas e ali mostra mesmo, até porque a própria mulher lá que ela que convence o Joey, porque a Ellen não é infectada pelo fungo, né? Isso. Eu acho que ela pode morrer, assim, de morte morrida, mas ela tem alguma coisa no sangue Isso que ela mesmo. não é infectada pelos fungos, né? Porque lá, pra quem não conhece, o The Last of Us, o vírus é através de fungos, né? Mesmo. Então, ela não é infectada pelos fungos. Então, cara, ali ela convence o Joel, que acaba virando o pai adotivo dela, né? Por mais que ele não queira, ele sempre deixa claro em toda percorrer da história de The Last of Us 1. Ele fala que ele não quer ser um pai, só tá cuidando dela por causa do dinheiro que ele vai receber. Por causa do trauma do começo dele também, né? Que na verdade ele perde a filha dele no começo, Sarah. né? E ele fica com esses papos, mas no final, na verdade, ele sempre foi o paizão dela, né? Ele se apegou, né? Ele se apega, ele não se apegar, porque se eu não me engano, passam mais de meses e meses. Eu acho que até passam mais de um ano. Eu não vou lembrar junto com agora, ela. né? Mas eu sei que passa por todas as estações. Sim, tanto que a parte da neve é legal, Que é a minha favorita. que é quando o Joe se machuca, né? Isso, e aí você tem Ellie, que... aí você controla a Ellie. que você tem que ajudar, na verdade, pegar suprimentos porque o Joe tá machucado, né? Exatamente. Então, e ela passa por um perrengue, né? E é a minha parte favorita. É você controlar. A Ellen seria o Atreus do Joey. Tipo isso, o Atreus do God of War Ragnarok. É a mesma vibe, E aí, tipo, quando você controla o Joe, você percebe que o cara é sinistro. O Joe é sinistro mesmo. E mete bala, o Joey sem dó, exemplo, dedinho leve. Depois que ele percebe que a Ellie ele foi sequestrada, e aí ele pega 2 caras, aí ele fala, guardem isso, hein? Aponta aqui no mapa. Aí seu amigo vai apontar. Se for o mesmo lugar, vocês saem vivos. Se não, mata os 2 aqui. Aí um aponta um lugar, o outro aponta outro, ele mata os 2. Porque tava mentindo. E ele foi inteligente. Ele colocou um de costas pro outro. Eu concordo. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, porque tá chegando, já acabou o nosso tempo. Não saiu daí, porque a gente no próximo bloco irá falar de The Last of Us 2, porque esse especial aqui, né, é um especial a lá fungos e apocalipse, zumbis e o caramba 4. Então não saiam daí. E estamos de volta, galera, com mais The Last of Us. Só que agora... Não, pera, antes de você falar agora, vamos falar do melhor The Last of Us de todos. Não existe
É o pior The Last of Us, porque na verdade só tem 2. Não. Mas brincadeiras à parte, pra mim, eu já vou falando aqui antemão, é o melhor The Last of Us. Não, E é o melhor jogo do ano, porque chupa God of War, por mais que eu gosto do Cleitão. Eu gosto do Cleitão. O Cleitão perdeu, porque na verdade, né, nem se compara ao Ragnarok. O Ragnarok é muito melhor do que o outro, porque o Baldur é chato pra caramba. E os irmãos os filhos de Thor é mais chato ainda, então chupa, Cleitão. Não, essa segunda parte a terceira no caso. A terceira parte eu concordo, a segunda eu acho o Baldur muito bacana. Não, ele é legal, mas ele é enche chato. o saco. É. no O Nemesis nórdico. eu acho que ele enche o saco batendo na mesma tecla. Mas num sentido figurativo, num sentido da história dele, faz muito sentido ele encher tanto o saco. E na primeira questão, não concordo, eu prefiro um. Eu prefiro todo o enredo, toda a história do 1, mas eu acho incrível o 2. Mas o que que você não... O que que você diferencia do 1 pro 2 e você acha melhor? Você falou o enredo, mas em que critério? Você acha a história do 1 melhor do que a do 2? Você acha algum ponto que estragou o 2? E aí eu vou falar também depois, eu falo meu ponto de vista. Ou o jogo por si só do 1 é melhor que o 2? Então, claramente eu vou achar a jogabilidade do 2 melhor, porque não tem nem como comparar um jogo de 2014 para um de agora. Ah, mais ou menos. O Skyrim tá aí pra provar. O Skyrim 2010 Não, e dá de muito a 0 em muito jogo hoje. Concordo, mas Skyrim não dá de 10-0 em Elden Ring, que acabou de sair. Não, mas... Olha, não tô pra dizer que é perigoso brigar. Não, se for voltar ali, briga ali entre não acho, porque os top 5. Eu acho que Elden Ring é o melhor RPG já lançado. E eu acho que ele vai receber um prêmio por causa disso, porque tem lá do ano os melhores RPGs no Game Wars, que é os melhores que jogos. nós vamos trazer aí no mês que vem. Sim, vamos trazer Game Wars, analisando cada categoria, né? E falando se gostamos ou não. Então RPG, tipo, nesse ano, pelo amor de Deus, você vai comparar Pokémon Arceus contra Elden Ring. Mas a gente vamos fazer um de Elden Ring também. E de Pokémon Arceus, que a gente vai trazer até daqui pro ano que vem, a gente pode trazer muito mais Pokémon, porque o Pokémon é um universo muito grande. Não, esse jogo é ruim, o Pokémon Arceus. Tô falando do coração. Eu sei que muita gente gosta, mas é ruim. Tá. É ruim. E o que você acha? O que você difere? Por que você acha que o 1 é melhor que o 2? Então, porque é tudo um início, é tudo uma origem, é tudo novo. Então, tudo que você coloca na história vai fazer, entre aspas, um sentido. Ele abrange mais um pouco os personagens. Ele explora mais esse lado de cada personagem. Tanto que no começo da história você não tem nem tempo de... Na verdade, você tem um tempinho de começar a gostar e o jogo já te mostra matando a protagonista, que é a Sarah, a filha do Joel, matando ela pra te mostrar, esse jogo aqui vai ser brutal, esse jogo vai te magoar. Mas ele não se estende pro 2? Então, é esse o ponto que eu ia chegar. Eu gosto muito do 2, mas o problema do 2 é tornar a Ellie o protagonista e tornar a Ellie muito babaca do que ela foi no 1. Você olha o 1, como eu disse, a Ellie tá aprendendo a vida, ela é uma criança, ela tá aprendendo a sorrir, a chorar, ela tá diferindo os sentimentos. A Ellie no 2 ela só se tornou babaca e pra sempre viram o jogo todo ela é um babaca. E tipo, é isso que eu falo. A forma que foi passado o cajado pra Ellie, como protagonista, na minha opinião, foi muito ruim. Mas dá pra entender porque é o enredo do jogo, que é o ódio, a vingança não vai te trazer em nada e só vai te destruir, como aconteceu com a Ellie. Mas mesmo no final, a Ellie ainda continua sendo um babaca. E eu não entendo isso com a Abby. Eu não entendo. Ah, mas ela se redimiu. Então, até porque por mais que ela se redimiu, ela ainda continua muito babaca.
E ainda mudou a vida das pessoas pra serem babacas. Por Mas exemplo, também- o irmão do Joel. Ah, mas também, ó, vamos pra quem ainda não, ou pra quem não sabe, que no segundo jogo o Joel morre, né? Sim, Ah, bem Que no aí, começo. aí entra outra personagem muito importante, que é a Abby, que ela que mata o Joey por uma vingança, né? E quem Porque jogou... o Joey como a gente disse, o Joey no primeiro jogo lá dos vagalumes, o Joey foi e matou o médico que é operado. Sem querer, né? Sem querer. Não, sem querer não. Ele matou porque ele precisava salvar a Abby. Mas só que ele não ia a matar, ele não ia matar o médico, mas o médico reagiu. Exatamente. Então o médico pegou, reagiu e em legítima defesa ele matou. Ele matou em legítima defesa. Não, e aí, negativo. em legítima defesa. Negativo. E aí a Abby volta pra se vingar dele. Ela mata ele, né? Então, pra uns, metade da galera curtiu, metade da galera não curtiu. Eu até achei mais ou menos, eu fico entre o meio termo. Mas aí você no 2, você tem duas perspectivas, você tem dois pontos de vista. Você joga tanto pelo lado da Abby, quanto do lado da Ellie. Então, você entende a história das duas. Por isso que eu acho esse jogo fenomenal. Porque ali você tem a opção, por mais que eu acho que pra ser mais fenomenal, você devia ter a escolha de matar ou não a Abby. Então, mas Porque isso... no final você Mas não mata, né? isso é meio que descartado porque teve no 1 e descartaram. Pra ter uma continuação. Sacou? Não, eu sei, Porque mas você tem tipo, a opção matar ou não, salvar a Ellie ou não. O pessoal que escolheu não por causa que tem gente que tem escolhas e a gente vive num mundo de livre arbítrio. Então, tem gente que escolheu não salvar a Ellie e simplesmente teve essa opção descartada, porque teve o 2. E é isso que também é outro detalhe que eu não gosto, que pra você começar o enredo do 2, você tem que matar um personagem importante. Que é o Joe. mas tinha que passar o bastão pra Ellen, senão ele ia Tipo, roubar protagonismo. Então, Como mas... que você mas aí- a Ellen não é um personagem 100% sustentável. Então, o Joel sim. é Até a exatamente. prova é que o 2, mesmo o Joel morrendo, ele praticamente carrega ainda 30% do enredo do jogo. Então, mas é Como exatamente sombra. isso que eu tô falando. Pra você... Você basicamente forçou o cajado pra ele. Entendeu? Você forçou, você Mas obrigou por cria da a história. gente a aceitar aquele tipo de coisa. E eu não aceitei, eu não gostei, eu não digeri. Por isso que eu prefiro muito mais a Abby como protagonista. Porque foi Sim, o a Abby é protagonista. muito... E foi... Porque, por exemplo, você podia muito bem ter feito uma cena onde, tipo, eles descobrem aquele pessoal e aí ele se infiltra e tal. E aí o Joel, a Abby acaba descobrindo e acaba matando. Acaba descobrindo que o Joel é o assassino do pai dela e acaba matando ela. E aí, tipo, você tem uma amizade e, vamos supor, a Ellie vira amiga da Abby. E aí você tem uma amizade que foi destruída por causa de uma vingança. Pra mim faria muito mais sentido você passar um cajado estilo que eu falei, do que você passar só o cajado falando, não, ó, matamos o Joe aqui no começo e é por causa disso que a Ellie vai ter vingança. E tipo, Você prefere o 2, por causa que é tudo uma construção de personagens e o desenvolvimento de cada personagem. Eu gosto muito disso, de desenvolvimento. Agora, mas eu gosto de desenvolvimento bons. Entendeu? Não, e a campanha da Abby é ruins. muito boa também, até porque você vê a história. A Você- Ellen acaba matando os amigos dela, inclusive uma tava grávida. Aí a Abby também se vinga dela. Então tem tipo, o enredo é muito bom, a história é muito boa Tanto também, que né? meu segundo personagem favorito, tirando a Abby do 2 e o irmão do Joel, é o Colby. O Colby é incrível, é a criancinha que ensina a Abby. Ele é incrível. Aquilo é um desenvolvimento. E ele é daquela tribo. né, eu acho incrível aquela tribo. Aquela... E isso é um desenvolvimento entre dois personagens bons e desenvolvimentos bons. Mas também tudo isso aconteceu com a Ellen, tudo por culpa do irmão do Joel. Que botou isqueirou porque ela já tinha meio que acabado o plano de vingança. E ele que voltou lá pra encher o saco. Esse é o ponto, porque ele deixou tudo, ele deixou a vida dele inteira porque ela pediu ajuda pra ele. Então ele deixou toda a vida dele pra trás, a esposa e tal, porque a Ellie foi atrás dele, do Sam. Se não me engano é Sam. Foi atrás do Sam. E aí o Sam, não, droga, é meu irmão, né?
não, vou ter que arriscar isso. E aí ele deixou a vida dele toda. E ele tanto faz quanto tanto fez. Porque ele até morre. E uma coisa que é muito boa no The Last of Us é a Ellie tocando a num ritmo mais lento. Cara, isso Take On Me. Então, tanto que você pode tocar outras músicas em um momento livre, que eu achei incrível. Essa mecânica foi muito boa. Essa mecânica... Pô, vou jogar um jogo de zumbi e tocar uma música. Incrível. Show. Galera, mais de uma, né? Agora a gente vai pro intervalo e na sequência a gente vai falar sobre a série que tá por vir, que é de The Last of Us. Agora que você tem um resumão mais ou menos do 1 e do 2. E no próximo bloco vai falar da série. Exatamente. Então não saiu daí, hein, galera? Estamos de volta, fazendo ainda igual meu amigo Gustavo, que ele faz assim, né? Alguma coisa assim, pelo que eu me lembro que ele faz. Mas pessoal, pra vocês entenderem o que a gente tá falando, solta um trechinho do trailer. Vamos soltar o trailer, vocês vão conferir o trailer da série, né? Porque HBO. Como ainda não lançou, então a gente só vai lançar o trailerzinho, vocês vão dar uma conferida, vão dizer o que acha e depois a gente volta aí. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry. The darkness is falling, the sky has turned gray. A hound in the distance is starting to bay. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold my hand. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, this is your chance. Our best shot. You keep her alive. And you set everything right. Save who you can save. oh please understand. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês curtiram? Minha opinião é que eles entregaram muito no trailer. Essa é a minha opinião. Eles entregaram demais, mais do que deviam do trailer. Ainda mais retratando que tem muita história e até DLC. É que também eu acho que como vai ser uma série, né? Então é meio complicado, né? Tipo, saber... Será que eles vão explorar todo o The Last of Us 1? Será que eles vão explorar metade e depois a dúvida na 2? Será que eles vão separar por temporadas? Por exemplo, The Last of Us 1, primeira temporada, The Last of Us 2, segunda temporada? Ou também tem aquela, eles podem mudar assim como fizeram com o próprio The Witcher, né? Mudar bastante coisas, tipo, fazer um mesclado pra mudar um pouco, porque como a gente já tinha mencionado, o jogo já existe, o jogo já é antigo, então eles podem que... Então, não, galera que é fã, galera, se você não é fã, se você não conhece, você vai ser uma experiência nova sua, mas se você é fã, na minha opinião, eles deveriam acrescentar mais coisas no quesito infecção, nos fungos. Eu acho que também, tipo, eu acho que eles usar a história base, tipo... Por exemplo, 8 episódios, usar as histórias, a base, como é, e acrescentando um pouquinho a mais de alguma coisa. Uns bem sutil, acho que até vai. Eu concordo com você, minha opinião é igual. Mas a gente vai esperar, tá pro ano que vem, né? Sim. Tá pra ser lançado aí ano que vem provavelmente começo do ano que já lance, né? E a gente vai ver o que a gente espera, né? Se vai vir coisa boa, se não vai... É difícil saber, né? Porque só teve um trailer.
Inclusive foi com o Mando, o próprio ator que fez o Mandaloriano, né? Que eu nunca vi. Pascoal, né? Não, Nunca. se você não assistiu a segunda, terceira, acho que é a terceira. Mostra o rosto dele? Mostra, Não o sabia, Mando não. tira o capacete, Eu né? parei, só pra vocês terem noção, eu parei no episódio que ele tá ajudando a aldeia lá com o Baby Yoda. Na primeira temporada. Não, então, mas eu só não me engano, acho que é na segunda ou é na terceira. Acho que é segunda. Ele tira o capacete e mostra que é esse ator. Ele é um ator muito bom, né? Acho que ele fez Game of Thrones também. Então, eu acho que, se eu São não me séries engano, boas. eu não assisti Game of Thrones, mas eu acho que ele fez. Então, galera, é isso. A gente não tem muito a explorar, porque é só o trailer e a gente já comentou da história, Sim, né? A gente quis deixar o trailer até pra vocês terem um gostinho legal, né? Do que tá exatamente. por vir. Então a gente trouxe esse o 1 e o 2 aí nos outros blocos pra vocês, né? Agora vocês vão poder sair daqui sabendo mais ou menos o que esperar e recomendo que joguem, né? Sim, com certeza. Pelo amor de Deus, quem não jogou The Last of Us 1, vocês estão perdendo muita coisa, principalmente o 2, que, pelo amor de Deus, o 2 é muito difícil, cara, muito difícil. Eu joguei lá uma parte da Ellie com a namorada dela lá, e eu só jogo no mais difícil. Se for pra jogar, a graça, jogos de videogame, assim, que tem missões lineares, eu gosto de jogar no mais difícil. Agora o jogo de mundo aberto, eu jogo no normal, porque aí, pelo amor de Deus, não vou ficar explorando pra pegar tudo. Mas, enfim, é muito difícil, cara. O stealth é muito difícil e no mais difícil, você toma 2 tiros, você morre. E você nem vê da onde. E o The Last of Us é um jogo bom por causa disso, porque você tem que ter uma temática, você tem que ter um stealth muito bom, você tem que guardar muito recurso, mesmo você jogando no normal, é escasso de recurso, escasso de vida, de bala. Mas eu acho que é isso, chegamos ao fim, né? Tá chegando mais um fim. Comenta lá, pessoal, nas redes sociais, que tá sempre embaixo, porque o Sempre embaixo, o Richard agora tá se alientando lá sempre, todos os programas, que é sempre embaixo. Comentem o que vocês acharam das nossas opiniões, deem vossas opiniões. Se a gente também. falou alguma coisa errada aqui também, pode falar aí. Pode corrigir a gente, pelo amor de Deus. A gente, mais do que precisa ser corrigidos, né? Algumas coisas que a gente fala. Enfim, pessoal, deem um feedback lá, curtem, comentem, compartilhem. Um beijo pra quem tá assistindo da televisão, né, Richard? Isso, pra todas as TVs aí. Quer dar um abraço e um beijo em alguém? Não, Na televisão da Xuxa aqui? Não. Eu vou mandar um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo, aonde você estiver assistindo a gente, vai um abraço da galera da Nix aí e um abraço meu. Beleza. E é isso, pessoal. O programa está vindo ao fim, infelizmente. Vocês são nossa força. Tamo junto. Falou.